que participaram. Bom, vamos ler o texto da palavra que vai ser a base para essa mensagem. O tema da mensagem é uma pergunta. E a pergunta é: desanimei. E agora? Você conhece alguém que tem andado desanimado com a vida? Diga, ai, ai, ai. Então, incomoda quem está do seu lado e fale assim: Deus vai falar com você. Preparados? Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Vão ser 4 versículos que nós vamos ler. 1 Reis 19, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, eu não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto ao caminho de um dia, e veio, e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E ele disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Vamos orar juntos mais uma vez? Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos orar. Pai, nós consagramos este momento a Ti, é o momento da Sua palavra, e nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Traz ensinamento, direção para a nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Olhem para mim, por favor. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta a história de desânimo que um grande homem de Deus sofreu. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o profeta Elias, um grande profeta do Antigo Testamento, que passa por um momento de desânimo na sua vida. Esse grande profeta e grande homem de Deus, ele chega em um tempo desse de desânimo a pedir para que Deus tire a sua vida. Ele chega a um estágio de desânimo tão grande, que ele fala: Já basta, Senhor, chega, pode tirar a minha vida, acabou. Para você ver o nível de desânimo que esse homem de Deus estava. Sabe, avaliando as questões da vida que podem trazer desânimo para um homem ou uma mulher, eu consegui chegar à conclusão de que muitas vezes são as mesmas áreas, são as mesmas situações que fazem com que um homem ou uma mulher entre em um estágio perigoso de desânimo. E quais situações são essas? Preste atenção, porque pode ser que você está passando um momento de desânimo por uma dessas que eu vou falar agora. Uma pessoa, ela normalmente enfrenta desânimo por um problema prolongado que ela está vivendo dentro da sua família. É um problema familiar que ele está se prolongando e há muito
tempo que é o mesmo problema. Então, pela pessoa estar há muito tempo tendo que batalhar e lutar com esse mesmo problema, chega a um ponto onde ela diz: desanimei. Uma outra área que pode levar alguém ao desânimo é uma dificuldade financeira grande, uma luta financeira grande. A pessoa, ela entra em problemas financeiros e ela não consegue enxergar aos seus olhos naturais uma saída. E isso vai enfraquecendo, vai roubando o ânimo e a pessoa, ela fica desanimada com a vida por causa de um problema financeiro. Outros entram em desânimo porque entraram em desavença, brigaram e se desentenderam com uma pessoa que ama. Você se desentendeu com alguém que você ama e esse desentendimento acabou gerando um desânimo, uma frustração dentro de você que levou você ao desânimo. Hoje mesmo, por exemplo, Dia das Mães. Talvez você, como mãe, você desentendeu com um filho, ou você que é filho, desentendeu com a mãe, e isso pode desencadear um desânimo. Uma outra situação que pode levar uma pessoa ao desânimo é uma vitória que você estava esperando e essa vitória, ela não aconteceu. Você gerou expectativa para ter uma conquista. Você estava quase lá. Você estava quase chegando ao objetivo, quase conquistando. Mas quando você chega perto, alguma coisa deu errado, alguma coisa deu para trás, e aquilo que você estava esperando que acontecesse, não aconteceu. E aí você desanimou por causa disso. Ou uma quinta situação que leva uma pessoa ao desânimo é uma batalha espiritual na mente. É uma batalha espiritual tão grande que afeta o emocional e gera uma confusão na nossa mente. A mente fica confusa. Você não sabe explicar direito o que você está sentindo. Você não sabe colocar em ordem os seus pensamentos. Há uma bagunça na sua mente por causa dessa bagunça, dessa desordem nos seus pensamentos e nas suas emoções, em função de uma batalha espiritual. Acontece dentro de você um desânimo que você não sabe explicar de onde está vindo. Você não sabe explicar o que houve. Tudo isso fruto de uma batalha espiritual. No caso de Elias, esse profeta que nós acabamos de ler sobre a vida dele, foi uma ameaça que ele sofreu. Ele sofreu a ameaça de uma mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe. Essa mulher era uma mulher maligna, envolvida com coisas malignas, e ela manda uma palavra que ameaça Elias, dizendo: amanhã você vai ser levado à morte. Ele, quando recebe essa ameaça, ele, ao invés de se posicionar para vencer o desânimo que foi gerado dessa ameaça, ele foi se entregando. Ele foi tendo atitudes que foram atitudes contrárias da que ele deveria ter para ele superar essa pressão. Ele foi tendo atitudes que foram levando ele cada vez mais ao desânimo, coisa que nós não podemos fazer. Se o desânimo se instalou ou tem tentado se instalar em você em
qualquer uma dessas situações que eu acabei de falar, nós precisamos de ter a atitude certa e não atitudes erradas para não aumentar o desânimo, e sim para sair do desânimo, para vencer o desânimo. Então eu quero mostrar para você quais foram as atitudes erradas que Elias ele teve, para que nós, eu e você, não possamos cometer essas atitudes e aumentar o desânimo ao invés de vencer ele. Quais foram as atitudes que Elias teve? Primeira coisa que eu vejo, Elias absorveu a comunicação maligna, negativa, que foi liberada sobre Jezabel. Jezabel mandou alguém falar para Elias. Jezabel mandou um recado para Elias, e Elias absorveu esse recado. Sabe, querido, muitas vezes o diabo vê que você está começando a se desanimar em função de algumas coisas da vida, e ele prepara e levanta alguém para trazer uma comunicação negativa que vai ser certeira no seu coração. É uma palavra, é uma conversa, é uma notícia. Pode ser até mesmo uma escrita hoje pelo WhatsApp, uma escrita pelas redes sociais. O que aconteceu é que Elias absorveu essa grande armadilha que foi preparada no inferno para tomar o coração dele. Então nós precisamos ficar atentos para não absorver no nosso coração uma mensagem negativa que o diabo pode ter preparado para aumentar o meu desânimo. Proteja o seu coração de certas falas. Proteja o seu coração de certas conversas. Você não pode aceitar algumas falas e conversas que, quando elas chegam aos seus ouvidos, isso te desanima. São alguns assuntos, são algumas falas que todas as vezes que você escuta, isso esfria você mais. No momento onde você está desanimado, você precisa de falas que vão desanimá-lo mais ainda. Então você precisa se proteger. Você precisa fugir de algumas comunicações que pode ter certeza, se elas estão te desanimando, essas comunicações, elas foram planejadas no inferno para destruir a sua vida. Proteja, olha, eu sei qual o tipo de comunicação que me desanima. Existem momentos que a gente está bem, então dá para você digerir, você vai lá em frente e tal. Agora, existem momentos que você está fragilizado por algumas coisas da vida que acontece com todo mundo. E nesses momentos você precisa se proteger mais ainda e falar, ó, não paro para conversar, não quero esse tipo de assunto, não quero tocar nisso. Você sai pela... Eu faço isso muitas vezes, porque é preciso guardar o nosso coração para poder vencer o desânimo. Segundo erro que eu vejo que Elias cometeu, ele fugiu de Jezabel. Elias fugiu de algo que ele deveria de enfrentar. Sabe, irmão, existem situações que acontecem na nossa vida, que se nós ficarmos fugindo delas, essas situações vão gerar desânimo. Porque diz a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de temor, de moderação, de equilíbrio. Existem coisas que não podemos, como covarde, fugir. Não significa que eu vou brigar, mas eu preciso, com amor e com moderação, aprender a resolver alguns assuntos. Porque se eu fico só
me esquivando de situações que precisam ser resolvidas, uma hora bate um desânimo, porque Deus não nos planejou para nós sermos covardes. Existem situações que precisam ser resolvidas. Eu vou dar um exemplo. A pessoa começa a ter muitos conflitos no casamento. Então, ela foge de resolver e de conversar sobre os problemas. Aí ela foge, deixa. Só que quanto mais você vai fugindo, mais desanimado você fica. Não é para você entrar e vou descer o barraco, vou quebrar tudo, vou falar tudo que está aqui. Não, não é isso. É você resolver a situação. Aprender a resolver a situação, porque se não resolve, isso vai aumentando o desânimo. Elias poderia ter resolvido a situação, mas ele preferiu fugir. O terceiro erro de Elias, que fez o seu desânimo aumentar. Elias permitiu a mágoa e o ressentimento entrar no seu coração. Se você avaliar todo o capítulo 19, Elias fica magoado e ressentido, achando de que contra Jezabel e contra os profetas de Baal, só ele tinha permanecido para batalhar. Os outros profetas de Deus, todos eles tinham fugido. Então ele mais ou menos pensou assim: puxa vida, Deus, aqui nessa igreja só eu que sou fiel, só eu que apareço em tudo, só eu que obedeço todas as coisas, só eu que sou compromissado com tudo, e todo mundo é descompromissado, mas na hora que eu preciso de ajuda, que Jezabel me ameaça, nem um anjo vem para batalhar por mim. É mais ou menos isso. O Elias ficou ressentido e magoado. Primeiro com Deus e segundo com os outros profetas que ele achava que tinham fugido, mas não fugiram. Uma pessoa, ela aumenta o seu desânimo quando ela permite no seu coração entrar mágoa e ressentimento. E normalmente permitimos entrar mágoa e ressentimento porque nós estamos vendo a situação com a nossa ótica. Nós estamos olhando a situação da nossa maneira e não conhecemos o contexto de tudo. Não entendemos o porquê, o que está por trás. O porquê Deus está fazendo isso. O porquê as pessoas fizeram aquilo. O porquê o outro agiu daquela forma. Nós não entendemos. Nós estamos olhando a nossa ótica, olhando o nosso problema, do nosso jeito. E porque olhamos do nosso jeito, a gente fica magoado e ressentido, primeiro com Deus, depois com todo mundo à nossa volta. Aí você permitiu a mágoa e o ressentimento ele se instalar, então você desanima, porque você pensa: poxa, eu estou fazendo tudo certo e dá tudo errado. Puxa vida, faço de tudo para me manter firme e fiel. Faço de tudo para honrar todos os meus compromissos. E poxa, na hora que eu preciso, poxa, ninguém faz nada. Aí se o ressentimento entrou, o desânimo aumenta. Não podemos permitir isso entrar. Precisamos proteger e guardar o nosso coração. Entender que as pessoas erram, as pessoas falham, porque nós erramos e nós também falhamos. O quarto erro que Elias cometeu, esse aqui, na minha opinião, foi uma grande mancada que o Elias deu. Elias, quando ele começa a sofrer toda essa pressão, ele começa a se distanciar e a fugir
do chamado que Deus tinha para a vida dele. O mesmo erro que Jonas cometeu, que nós falamos no domingo passado. Momentos de desânimo, de batalhas espirituais, momentos de pressão, todos nós passamos, mas nós não podemos largar a mão do arado que Deus um dia confiou em nossas mãos. Elias começou a querer se distanciar do chamado profético. Ele começou a afastar. E quando ele chega ao ponto de querer afastar de tudo, ele diz: tira logo a minha vida, Deus, eu não sirvo para nada mesmo. Arranca logo a minha vida. Ele começa a entrar em querer atrair a autopiedade do Senhor. Tira logo a minha vida. Na verdade, ele não queria tirar a vida. Porque se ele quisesse, era só ele permanecer perto de Jezabel, ela mesma já fazia o negócio. O que Elias queria era desistir do chamado. Era isso que ele queria. Lucas capítulo 9, versículo de número 61 diz: aquele que um dia coloca a mão no arado, jamais poderá olhar para trás. Dá uma incomodadinha no seu vizinho e fala para ele assim: jamais olhe para trás. Você já ouviu aquela música que diz, e até uma música bíblica: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Você sabe por que existem muitas pessoas desanimadas? Porque elas já pisaram no santo dos santos, mas elas estão em outro lugar e por isso estão desanimadas. O quinto ensinamento, que eu acredito aumentou o desânimo de Elias, é que Elias demorou a se arrepender. Bota a mão na sua cabeça assim e fala: ai, 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 ai. O Elias demorou a se arrepender. Foi mesmo o caso de Jonas. Um abismo leva a outro abismo. Você chegou no primeiro abismo, não desce mais não. Chegou no primeiro abismo, olha para Deus e fala: Deus, o que é que eu preciso fazer para retornar ao caminho? Porque tanto Jonas quanto Elias, eles vivenciaram o que a Bíblia ensina. Um abismo foi levando eles para outro abismo, demoraram a se arrepender. Então Elias senta debaixo de um zimbro, fala que vai parar de comer, pede a morte. Deus envia um anjo, cutuca o seu vizinho e fala assim: nessa manhã, Deus está te enviando um anjo. O anjo avisa Elias: come, rapaz, você precisa de energia, grande é o seu caminho, você tem muita coisa para fazer. Aí Elias come, depois ele dorme de novo e desanima de novo. Aí depois ele anda, e ele vai se esconder dentro de uma caverna. Diga ai, ai, ai. Ele vai cada vez decaindo e demora a se arrepender. Se nós queremos vencer o desânimo, precisamos ficar atento ao sinal que o Senhor tem nos enviado e reagir rápido. Ficar atentos. Precisamos de ficar atento ao que Deus tem falado e nos arrepender rápido. O que eu faço, pastor, se eu quero me arrepender e vencer o desânimo? Quem quer saber, diga aleluia. Então vamos lá. Aqui vem a resposta. Desanimei, e agora? O que eu faço? Ponto número 1. Jamais se entregue.
Tem gente que está pensando assim, acabou para mim, já era, não tem mais jeito. Preciso que você mude isso daí agora. Não acabou e nem já era. Só vai acabar o dia que você desistir. Porque se você estiver disposto a lutar, não acabou. A batalha, ela está em curso. E se você fizer a coisa certa, você vence a batalha. Não acabou. Não acabou. Não se entregue. Não acabou. Só vai acabar se você desistir. Provérbios 24, versículo 10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. João capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você precisa reagir. Você precisa buscar renovo para esse ânimo. Nada de se entregar. Nada de desistir. Grandes homens de Deus na Bíblia passaram por momentos de desânimo. Moisés, o grande libertador do povo, passou por um momento de desânimo, de pedir para Deus dar cabo da sua vida. Davi, o grande guerreiro, conhecido como homem segundo o coração de Deus, passou por momentos de desânimo. O segredo desses homens de vencerem esse momento é que eles reagiram. Você precisa reagir. Segundo ensinamento, se eu quero vencer o desânimo, o que eu faço? Segundo ensinamento, não abandone a comunhão das pessoas que Deus tem enviado para estar ao seu lado. Existem pessoas que Deus envia para nos ajudar a reagir. Eu disse no primeiro tópico que uma comunicação negativa pode aumentar o seu desânimo. Uma comunicação negativa, ela normalmente chega através de alguém que o diabo levanta. Você precisa aprender a discernir quem o diabo está levantando para entrar no seu coração e acabar com você, e quem Deus está levantando para segurar na sua mão e levantar você para você voltar para o centro da vontade de Deus. Não se distancie, não abandone a comunhão daqueles que Deus levantou para estar ao seu lado. Tudo que o diabo quer é afastar você das pessoas que Deus levantou para ser proteção, ajudador, para ser guia sobre a sua vida. Não se afaste desses. Valorize aqueles que Deus tem enviado. Aqueles que estão preocupados em falar para você a verdade porque amam você e querem ver o seu bem. Se preocupe com aqueles que falam para você aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Porque muitas vezes o que você quer ouvir vai levar você mais para o buraco ainda. Existe um provérbio que diz que o beijo de quem odeia é perigoso. É preferível você absorver, receber a palavra dura de quem te ama, do que o beijo daqueles que sutilmente querem ver o seu mal. Quem pode dizer aleluia, gente? Para melhorar aqui o clima de receptividade, diga para quem está do seu lado: feliz Dia das Mães para você hoje. Terceiro ensinamento para eu sair do desânimo. Se eu quero sair do desânimo, eu tenho que tirar os sofismas da minha mente. Bota a mão na sua cabeça e fala assim: toda mentira de Satanás,
todo sofisma, toda armadilha, sai da minha mente agora. Manda lá fora, Senhor, fala, sai da minha mente agora, em nome de Jesus. A Bíblia diz de que os pensamentos, os sofismas são pensamentos. Olha o que é sofisma. O sofisma é um pensamento mentiroso com aparência de verdade. É aquela história do Denorex. Parece, mas não é. É o Denorex mesmo que fala isso? Lá. É porque é o pessoal acima dos 25 que conhece isso. Um sofisma é um pensamento mentiroso com aparência de verdade. Se você quer vencer o desânimo, você precisa eliminar da sua mente os sofismas. Elias, ele estava com um pensamento mentiroso, com aparência de verdade. Ele achava de que os profetas de Deus, que deveriam estar do lado dele lutando, ele achou que esses profetas tudo mudaram de time. Ele pensou que os profetas tudo tinha se rendido para Baal. Tudo tinha virado a casaca. Foi mais ou menos isso. Todo mundo se entregou. Só eu fiquei aqui. Isso era verdade? Mentira. Mentira. Mas ele acreditava de que isso era verdade. Para ele retomar o ânimo, Deus precisou falar para ele, no versículo 13 e 14, depois você lê em casa. Deus falou, você está pensando que tem gente que virou a casaca? Existem ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Eles estão a pão e água, em jejum, intercedendo, para que eu manifeste o meu poder na nação de Israel. Tira esse pensamento mentiroso da sua cabeça. O diabo está colocando um monte de pensamento mentiroso para poder fazer você desanimar quanto à igreja que Deus te plantou. O diabo está colocando um monte de pensamento mentiroso na sua mente para você desanimar com as pessoas que Deus colocou do seu lado para te ajudar. Elimina os sofismas. O que mais fazer, Elias, para vencer o desânimo? Elias, para vencer o desânimo, ele precisaria vencer o orgulho. Nós comentamos sobre Jonas na semana passada, que para ele voltar para o chamado, era tranquilo. Ele não precisava pedir a morte. Ele não precisava se entregar para a morte. Era só ele voltar para o chamado que Deus tinha para a vida dele. Só que o orgulho impede Jonas de voltar. O orgulho, ele poderia atrapalhar Elias, porque Deus quis tirar Elias da caverna, tirou Elias da caverna, voltou com Elias para o chamado, voltou com Elias para ele cumprir o que ele precisava cumprir, ser um homem profético, um profeta que unge. Para isso ele iria precisar vencer o orgulho. Quer vencer o desânimo? Troque o desânimo, troque o orgulho pelo quebrantamento e pela humildade. Então você vence o desânimo. Porque o orgulho trava você no desânimo. O orgulho mantém você aprisionado ao desânimo. Ele pesa. O orgulho é pesado, irmão. Pesa. Uma pessoa orgulhosa está pesada. Então ela está desanimada porque ela está carregando um peso. Quando você quebranta e é humilde, você se livra do peso. Então fica mais fácil de você recuperar a força e reanimar. Vencer o orgulho consiste em você pedir ajuda. Vencer o orgulho consiste em você se reaproximar de quem você afastou e se reaproximar por baixo, para que você possa receber a bênção que vem de cima.
E por último, para eu vencer o desânimo, eu preciso contar com a ajuda do Espírito Santo, pedir a ajuda do Espírito Santo, e é o que nós vamos fazer nessa hora. Romanos capítulo 8, versículo de número 26, diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Conte com a ajuda do Espírito Santo, minha irmã. Conte com a ajuda do Espírito Santo, meu irmão. Seja totalmente dependente do Espírito Santo. Eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu muitas vezes. O desânimo bater de um modo em que você está tão fraco pelo desânimo, que você não sabe nem como que você vai orar. Você nem tem palavras para orar. O texto diz: da mesma forma, o Espírito, ele nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas Ele, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis.